Graça e paz, igreja. Amém. Antes de iniciarmos, eu vou fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações. Mas eu creio, Pai, que o Senhor ainda tem muito mais. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o cansaço do dia, que nada disso venha estar nos fazendo com que nós ficamos desapercebidos e que deixemos de receber aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Ministra os nossos corações, envia os teus anjos ministradores, ó Pai, que eu seja um instrumento poderoso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome da ministração é Sejam um exemplo de dedicação à obra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 35, fica na página 67. Amém? Irmãos, não é o versículo 7, tá? Me perdoe. É o versículo 8. Gênesis 35, versículo 8. Eu vou ler. Mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho, e o nome do lugar foi chamado Alon-Bacute. Débora, ela foi ama de Rebeca. Na Bíblia, não fala muito acerca de Débora. Ela só é citada em Gênesis por 2 vezes. Quando Abraão manda um servo, está indo a Arã para estar buscando uma esposa para Isaac. E depois, aqui em Gênesis 35:8, quando diz sobre a morte dela. Mas no livro Patriarcas, da senhora White, Patriarcas e Profetas, diz que Débora, ela foi um exemplo de dedicação aos seus senhores. Foi um exemplo de dedicação, porque quando ela morreu, e ela foi, no lugar onde ela foi sepultada, esse lugar se chamou de deixa eu saber, para não falar coisa errada, Alon-Bacute. Esse lugar, o significado é lugar de tristeza. E a gente só realmente sente uma tristeza por alguém que morre se realmente aquela pessoa foi importante em nossas vidas. E Débora, ela foi muito importante na vida de Isaac, foi muito importante na vida de Jacó e também na vida de Rebeca. E tudo aquilo que ela viu. Ela viu o nascimento dos filhos de Rebeca, a aflição que ela teve por não ter filhos. E depois ela veio falecer, mas toda a família tinha um carinho muito grande. Por isso que ela foi sepultada nesse lugar. E pensando na vida dessa mulher, o significado de Débora... O significado de Débora significa abelha, sendo originada do hebraico. Então, o nome dessa mulher, dessa serva que ajudou, que deixou todas as coisas, quando ela saiu daquele lugar, na Bíblia não fala se ela tinha família ou não, mas ela deixou tudo para seguir a serva dela. E tudo aquilo que ela fazia em amor, ela fazia em excelência. E o significado é abelha. O Senhor tem me levado, nesse tempo em que nós mudamos, o Senhor tem me levado a ficar, olhando a natureza, as coisas que o Senhor, as criações do Senhor. E nós plantamos uma abóbora lá em casa, e a abóbora não ia, só dava flor, mas aí, depois o fruto mesmo, a abóbora, não estava nascendo. Eu até compartilhei um dia, o Jorge foi em casa e falei, nossa, Jorge, não está indo para frente. Aí ele perguntou até para o pai dele, falou assim, olha, porque está faltando ali a abelha para estar fazendo a polinização, por isso que não está dando a abóbora.
E as abelhas, elas desempenham um papel muito importante na natureza. Elas são responsáveis pela polinização das flores, para a frutificação e reprodução das plantas e o mel que nós tanto temos usado nesse tempo. Ela tem algo, então ela tem algo muito importante, mas não só isso. Quando eu fui estudar, para estar trazendo a palavra, o Senhor me mostrou várias características da abelha que falou muito ao meu coração. E uma delas é submissão à liderança. Aqui está um fato extraordinário. As abelhas são muito fiéis à sua rainha. Elas vão onde a rainha vai e fazem o que for necessário para garantir que sua líder esteja saudável e feliz. Elas trabalham duro para ajudar a rainha a fazer a parte dela na colmeia, cuja principal tarefa é colocar os ovos. Assim, a colônia irá crescer. Todos realmente trabalham para alimentar as larvas e proteger a rainha. Este mecanismo não funcionaria muito bem se todas as outras abelhas ignorassem ou até mesmo machucassem a rainha, não é? Na verdade, isso poderia levar uma rainha não saudável e poderia mesmo destruir a colônia inteira. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 13, 17. A página é 1444. Amém? Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, e como aqueles que deverão prestar conta delas, para que façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Então, aqui na palavra o Senhor diz que nós devemos obedecer àqueles que nos governam, no caso aqui, a nossa liderança, no caso dos pastores, nós temos que obedecer, porque eles foram instituídos por Deus. E muitas vezes, quando o Senhor usa ou o pastor ou a pastora que muitas vezes ela nos traz palavras que nos confrontam. Teve uma pregação que eu disse para vocês, eu falei insubordinação, mas algo que a pastora pediu para que eu estivesse estudando era sobre submissão à liderança. Por muito tempo, até mesmo foi algo que me afastou da igreja, foi que ela me exortou em algo e eu não verbalizei, eu simplesmente falei, será que é isso mesmo? Não é bem assim. E por muitas vezes nós temos essa atitude. Eu estou num período em que eu tenho aprendido a educar minha mente, porque confrontos vão haver. E ela é usada, a liderança é usada por Deus para estar nos confrontando. E se eu não vigio a minha mente, eu fico na mesma coisa como o irmão disse, não é bem assim. Será que é assim mesmo? E isso é uma rebeldia. E isso traz peso todas as vezes em que nós somos confrontados, através da nossa liderança, falando acerca de pecados que nós devemos abandonar, de atitudes que nós devemos tomar, e nós não tomamos, nós estamos trazendo peso para a liderança. Tem uma outra versão em que fala que não só peso, mas em que a liderança geme. E nós sabemos o quanto que na pessoa da pastora, o quanto de dificuldades, de enfermidades, de peso, de retaliações por falta de posicionamentos da nossa parte. Porque nós não podemos estar mais como crianças, porque certas atitudes, nós já sabemos aquilo que nós precisamos fazer. Mas nós estamos ali patinando no mesmo lugar. Então, algo que eu achei muito interessante é esse cuidado em que as abelhas têm pela abelha rainha, no caso, nós precisamos ter com a nossa liderança. A abelha, ela identifica a verdadeira fonte de néctar. Apesar de existirem centenas de espécies verdes para escolher pousar,
ela vai num rumo específico à procura da flor. E quando a vê, aproxima-se e retira dela o néctar, que necessita para que o mel seja produzido. Já pensou como seria se a abelha, ao invés de colher nas flores o néctar que precisa, ela buscasse nas ervas daninhas ou em ervas amargas? Com certeza, o resultado final não seria mel, e sim algo amargo ou sem sabor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 31:1. A página é 772. Amém? Ai dos que descem ao Egito buscando ajuda, e fiam-se em cavalos e confiam em carruagens, porque elas são muitas, e os cavaleiros que por eles são muito fortes, porém não olham em direção ao Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Muitas vezes, e isso eu falo por mim mesmo, o Senhor tem me ensinado que sempre quando acontece alguma coisa, alguma situação que sai do controle, por anos, eu sempre buscava o auxílio na comida. E nesse tempo de jejum, eu tenho pedido para o Senhor, eu falo assim, nossa, Senhor, já cansei, eu posso comer tal coisa, e o Senhor, ele nem me responde. Porque eu ainda continuo com essa atitude. E a igreja ainda muitas vezes continua também com essa atitude. Nós buscamos, às vezes nós estamos, quando vem situações em que é para nós buscarmos a resposta, aquilo que nós necessitamos, buscarmos em Deus, nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos nas filosofias desse mundo, em coaches, nesse modismo que tem por aí, mas que a última pessoa que nós vamos é a Cristo. O Senhor quer que nós dependamos de Cristo. Por muito tempo eu dependi da comida, eu ficava nervosa até hoje. Então eu vejo que eu não estou preparada para deixar o jejum, porque até hoje, quando eu fico nervosa, eu fico alguma coisa, eu quero ir para a comida, e é onde que eu tenho que orar, e eu tenho que estar buscando o auxílio em Cristo Jesus. É em Cristo que nós temos que buscar auxílio. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. E se nós ficarmos firmados em nós mesmos, achando que já estamos suficientemente bons, nós vamos cair. Naquela pregação da pastora sobre Satanás, o dirigente desse mundo, é uma pregação que nós precisamos assistir 1, 2, 3, 4, 5, precisamos assistir muito. Porque nós precisamos ficar alertas, porque Satanás, na pregação a pastora disse, Satanás, ele não está se preocupado lá com o mundo, mas ele está preocupado aqui conosco, com uma igreja que tem um propósito. Ele está preocupado conosco, então nós precisamos, como o irmão disse, nós precisamos vigiar. E muitas vezes nós não vigiamos. Muitas vezes nós nos acomodamos. Para nós, é sempre mais fácil nós... ele vem e joga uma seta, joga um dardo, e é bem mais fácil a gente se acomodar com aquilo. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente vá na fonte que é Cristo Jesus. É em Cristo. Não é apoiado no irmão, não é apoiado em coisas que o mundo tem oferecido, mas buscar o apoio e somente em Cristo. Existem algumas abelhas por aí que se parecem um pouco com abelhas, mas não são. Uma abelha pica apenas uma vez e em seguida ela morre. A abelha, ela só pica para proteger lá a colmeia, porque ela sabe que se ela picar, ela vai morrer. Mas há uma espécie de inseto que se parece com a abelha, que se parece muito com a abelha, tem todas as características, e é conhecida como jaqueta amarela.
Elas também fazem mel como as abelhas, utilizam-se do néctar das flores, mas as jaquetas amarelas também se alimentam de animais mortos. E enquanto as abelhas vivem no alto das árvores, das flores, as jaquetas amarelas vivem no chão. E eu achei isso muito interessante, porque enquanto eu pesquisava sobre essa jaqueta amarela, é interessante que ela está em animais mortos. Quando, não sei se vocês se lembram, quando a gente tomava refrigerante, às vezes deixava o refrigerante na mesa e vinha e falava assim, é uma abelha. Não, essa jaqueta amarela até de refrigerantes, ela se alimenta de todas essas coisas ruins. E isso faz algo para meditar sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui na igreja, nós viemos na igreja, a gente vem na igreja, nós jejuamos, nós oramos, nós até pregamos a palavra, mas o Senhor está falando que não é o suficiente, que nós só aparecemos, porque Judas, lembra-se de Judas? Judas, ele andou com Jesus, ele orou, ele viu todas as maravilhas que Cristo Jesus fez, mas ele foi o traidor. E é algo para nós pensarmos. Precisa de um verdadeiro posicionamento. Não é só vir na igreja, algo que o Senhor tem trabalhado muito no meu caráter, com relação ao fato de eu vir na igreja e lá na minha casa eu brigar com meu marido, o testemunho não está sendo válido. Eu venho na igreja, eu oro, mas eu estou esbravejando, estou brigando, estou irando. Eu não estou tendo o caráter de Cristo. E o Senhor diz que para que a gente tenha um caráter realmente transformado, nós precisamos cada dia mais contemplar a Cristo. Como Cristo era quando Ele estava ali curando as pessoas, quando Ele falava do amor de Deus para as pessoas. E nós só iremos ser transformados se contemplarmos a Cristo. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que vamos ser testemunhas de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que se pode ser apresentado em favor do cristianismo. E o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. E isso é muito sério. Porque para nós como cristãos, não existe trabalho secular. Tudo aquilo que nós fazemos, todo o trabalho que nós fazemos, nós temos que fazer para a honra e glória do Senhor. Que é a mensagem angélica, tudo que temer a Deus é dar glória. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que glorificar ao nome do Senhor e fazer em excelência. Não importa se eu sou autônomo, não importa se eu sou uma dona de casa, não importa até mesmo as crianças lá na escola, tudo que fazemos é para glorificar o Senhor. E ali fala que, por exemplo, aquele que não é fiel àquilo que a sua profissão ele causa maior dano. Esses dias, algum tempo, já faz acho que um mês na escola, entrou uma merendeira nova. E, de repente, ela apareceu do nada. Nós estávamos conversando e apareceu essa merendeira. E ela estava chorando. E aí nós conversamos com elas, eu e alguns professores. E, de repente, do nada, essa mulher olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou. Ela falou assim, a pior raça que existe. Eu não sei se a atitude de pessoas, porque ela não me conhecia, ela só sabia que eu era cristã por causa da veste, da roupa. Eu não sei, por causa se pessoas foram pedras de tropeço na vida dela. Mas daquilo assim, o Senhor, porque antes, se eu estivesse firmada em mim mesmo, nossa, eu já teria acabado com a mulher. Mas todos os dias, quando eu olho para essa mulher, o Senhor me levou a orar. O Senhor me levou a orar por ela, a clamar por ela. E essa atitude que nós temos que ter. Não a nossa. Não na nossa... achar que não, o meu direito não. Ela falou que eu sou a pior raça que tem. É meu direito falar alguma coisa para ela. É meu direito estar maldizendo essa mulher.
Mas não, o que o Senhor quer que nós ofereçamos, amor, é que nós oremos por esse mundo. Esse mundo, ele está cada vez mais tenebroso. Esse mundo está cada dia mais frio por falta de amor. Mas nós, como igreja, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser como o mundo, mas nós precisamos ser os melhores no trabalho, ser os melhores alunos, seja na faculdade, seja as crianças na escola, em tudo que façamos, nós temos que ser os melhores. As abelhas também, elas são persistentes. Sabe-se que, tal como as formigas, as abelhas são um dos insetos mais trabalhadores que existe sobre a face da Terra. Uma abelha visita, em média, 30 mil flores por dia e faz aproximadamente 40 voos diários entre a colmeia e as flores em busca do néctar. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de nossa vida. Devemos orar com eficiência. E esse é o tempo. Nós precisamos nos esforçar. E nós sabemos que o reino de Deus, ele é tomado aqui, a força. E nós não estamos nos esforçando realmente assim, isso realmente não tem sido uma ocupação da nossa vida de estar ali clamando, de estar ali jejuando. Porque muitas vezes eu falo por mim, sabe assim, aquelas orações frívolas, Senhor, olha isso, mas não, o Senhor quer ter uma persistência de nossa parte, para clamar por salvação das nossas vidas e também da nossa família. Então precisa haver um esforço, assim como a abelha, ela sabe que ela tem um propósito, de estar ali fazendo a polinização, nós também fomos chamados para um propósito. E o que nós estamos fazendo para que realmente nós estejamos preparados para estar levando a palavra para esse mundo aí fora? Porque nós precisamos, para que recebamos a chuva serôdia, nós precisamos nos esforçar para buscar o arrependimento, a chuva temporã. E nós temos nos esforçado para isso, em busca da chuva temporã para o arrependimento dos nossos pecados. Porque não tem como nós pregarmos o Evangelho se nós não vivemos esse Evangelho. Então precisa de esforço, precisa de oração, não é tempo de deixarmos o jejum, é tempo de nós esforçarmos um pouco mais, para que nós realmente possamos cumprir o chamado ao qual o Senhor nos chamou. O propósito ao qual o Senhor nos chamou. Em Efésios 6,18 diz assim: orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com finalidade, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, que vigiemos com toda a perseverança, orando sempre com toda a perseverança e súplica. As abelhas, elas ajudam uma às outras. Quando as abelhas operárias encontram uma fonte de néctar, elas retornam para a colmeia e dançam. Essa dança comunica a outras abelhas onde o néctar foi encontrado, para que assim elas também possam ir e coletar um pouco. A maioria das abelhas gastam quase todo o seu tempo alimentando outras abelhas, ao invés de si mesmas. E não alimentam somente da própria colônia, mas de outras colônias também. E aqui é interessante porque o Senhor, Ele deu a cada um de nós dons e talentos. E tudo que Ele nos deu é para glorificar a Ele. Então vamos abrir as Bíblias em Filipenses 2, versículo 4. Página 1377. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas uns dos outros. E esse é o propósito ao qual o Senhor nos chamou.
que nós possamos, aquilo que nós recebemos de mais precioso, Cristo Jesus, Ele também nos deu dons e talentos. Ele também nos fez um chamado. Nós temos um propósito. E esse é o tempo de preparação. E esse é o tempo para que nós necessitamos, realmente, assim como as abelhas, que sabem o propósito a qual elas foram chamadas, que nós também possamos estar nos posicionando. O cântico que iremos cantar diz: meu tudo. Somente quando Cristo Jesus for o nosso tudo, quando Ele for o nosso universo, aí sim nós estaremos preparados para estar levando uma mensagem aí fora. Somente quando Cristo Jesus é o nosso tudo, realmente nós não teremos falas egoístas e pensarmos só em nós. Somente quando Cristo for o nosso tudo, nós poderemos dizer: eu te amo, Senhor, mas eu te amo, Senhor, em obediência a tudo aquilo que Ele tem nos pedido. Que Deus nos abençoe.